Oi, gente. Essa aqui é a Juliane Furno. Esse aqui é o Pedro Rossi e a gente quer dar as boas-vindas para vocês a mais essa aula que vai tratar sobre Marx e Keynes, e o objetivo é apresentar esses grandes autores que contribuíram fundamentalmente para a compreensão do modo de produção capitalista, as suas crises, a sua dinâmica, e a ideia é que vocês consigam aprender alguns conceitos, algumas categorias desses autores para compreender a sociedade atual, compreender o capitalismo na sua fase atual, a sua dinâmica de crises e a sua forma mais geral de produção e reprodução. São 12 autores gigantes que têm diferenças enormes, né? O Keynes dialoga com a teoria neoclássica, faz a crítica dela e cria a macroeconomia e tem uma visão muito interessante para entender o papel do Estado na economia. E já o Marx faz a crítica à economia política clássica e funda toda uma filosofia que nos proporciona o entendimento do sistema capitalista como um sistema instável, fundado na exploração do trabalho. Nós vamos destacar as semelhanças e as diferenças entre esses dois autores. Vamos começar então pelo Marx. Talvez a primeira apreensão que a gente tenha que ter sobre esse autor é que o Marx não era propriamente dito um economista. Inclusive o Lenin faz uma análise de que o Marx ele foi constituído por 3 fontes, né? A sua primeira fonte é o socialismo francês. Ele tem também como uma das fontes, principalmente que ampara o método materialista histórico dialético, a filosofia alemã, e a terceira fonte são os economistas políticos clássicos, principalmente os ingleses. Então esse arsenal mais geral que envolve a filosofia e que envolve a teoria do socialismo foi importante para o Marx despontar como um economista, mas um economista que assenta a sua teoria na crítica da economia política. Inclusive, a grande obra do Marx, O Capital, nos seus 3 volumes, tem como subtítulo Para a Crítica da Economia Política. E muito sinteticamente, o Marx faz a crítica a esses autores da economia política clássica em 2 vertentes principais. A primeira é a forma histórica com que principalmente o Adam Smith, o David Ricardo conceberam o capitalismo a partir da ideia que o capitalismo era a fase última e final do progresso da civilização, ou seja, o capitalismo é a forma natural com que funcionam os mercados, principalmente o capitalismo liberal, com que funcionam os mercados, a dinâmica social permeada pela troca e que deve ter como funcionamento a instituição, o Estado. O Marx faz a crítica e vai dizer que o capitalismo ele é um sistema historicamente determinado, ou seja, é importante identificar esse modo de produção, mas também apontar para o que o Marx identificou que era a sua superação positiva, que era o modo de produção socialista. Então essa é uma primeira crítica, né, da forma histórica com que esses autores da economia política clássica lidavam com o capitalismo. E a segunda é que o Marx vai dizer que a apreensão que principalmente o Adam Smith fazia do modo de produção capitalista a partir da esfera da circulação é errônea para identificar o que é a característica singular do capitalismo em relação a outros modos de produção. E aí lá no capítulo 6, se eu não me engano, do livro 1 do Capital, quando Marx fala sobre o processo de circulação, ele faz a crítica dizendo que para os economistas políticos clássicos, no capitalismo reina uma troca de equivalentes, principalmente um sistema onde reina a liberdade e a igualdade. Então, na circulação, na troca de mercadorias, reina a liberdade na medida em que todo mundo é livre para comprar e vender e livre para comprar e vender a sua própria força de trabalho. Então, diferentemente da servidão voluntária do feudalismo, no capitalismo os indivíduos são livres. Então, reina essa esfera da liberdade e também a esfera da propriedade, porque quando se vai ao mercado, os indivíduos levam a sua propriedade. Uns têm a propriedade dos meios de produção e outros a propriedade da força de trabalho. E o Marx vai dizer que o que caracteriza o modo de produção capitalista não é a forma com que as mercadorias circulam nessa esfera da aparência, mas a forma como as mercadorias são produzidas. Então ele fala, olha, para os economistas políticos clássicos parece que é um jardim do Éden, né? Não existem produtores individuais, existem agentes transacionando suas mercadorias no mercado. Mas quando você entra na fábrica,
o que a gente poderia chamar hoje de aquela portinha que diz só pessoal autorizado, é ali que se encontra a essência do modo de produção capitalista, que deixam de ser indivíduos autônomos transacionando mercadorias, mas passa a existir o capitalista, que é detentor dos meios de produção, e o trabalhador subordinado a ele, que vende a sua força de trabalho por um valor inferior, inclusive, ao valor que ele adiciona na mercadoria final. Então, essa é a crítica da economia política, a crítica que a característica da exploração do trabalho é uma característica inerente do capitalismo e se dá na forma como as mercadorias são produzidas e não necessariamente como elas circulam. O Marx vai partir da economia política clássica, inclusive da sua concepção sobre a teoria do valor, mas vai radicalizar essa teoria e tentar com isso explicar o que nenhum dos outros economistas explicou, que é a origem do lucro. Então, Marx vai dizer que as mercadorias têm dois tipos de valor, basicamente. Elas têm um valor de uso, que é a utilidade, a propriedade material das mercadorias que faz ela ser útil para os seres humanos, mas ela tem um valor e um valor de troca, que é a forma como ela se manifesta na circulação. Essa, então, é a teoria do valor. E o que determina o valor, ou seja, o que faz ser possível trocar, por exemplo, mercadorias de valores distintos, o que é comum a todos eles é o trabalho. Ou seja, o que dá valor às mercadorias e o que torna possível as mercadorias serem trocadas é a quantidade, né, de trabalho socialmente necessária para a produção dessas mercadorias. Aqui estamos falando de trabalho abstrato, não do trabalho concreto, ou seja, o trabalho em geral. E é este tempo de trabalho, né, esse dispêndio de energia física e mental que dá valor às mercadorias. Toda a mercadoria tem como substância do valor o trabalho humano abstrato, que é a forma geral de trabalho no modo de produção capitalista. Acontece que existem duas mercadorias muito especiais, que não foram devidamente tratadas pelos economistas políticos clássicos, que dão a esse processo uma singularidade própria. Uma dessas mercadorias é o dinheiro, que a gente vai falar um pouco mais adiante, e a outra mercadoria é a força de trabalho. Então, no modo de produção capitalista, né, a mercadoria é a expressão final da riqueza concreta, tudo é mercadoria. Tudo aquilo que é produzido para o mercado, transacionado no mercado, se torna uma mercadoria, incluso a força de trabalho. Acontece que a força de trabalho é uma mercadoria especial porque, assim como as outras, ela também tem valor de uso e valor de troca. Qual que é o valor de uso, por exemplo, de uma bota? É o valor de uso de eu ter um sapato para não, sei lá, pisar num espinho na rua. Então, as mercadorias têm um valor de uso, elas têm uma utilidade, mas elas têm um valor que é como elas vão ser trocadas no mercado. Qual que é o valor de uso da mercadoria força de trabalho? É a possibilidade de criar mais valor do que ela vale. Então, Marx vai explicar a origem do lucro, inclusive partindo da troca de equivalentes. Ele vai dizer que o capitalista não lesa o trabalhador. Ele compra a mercadoria pelo seu valor, e qual que é o valor? É a quantidade de tempo necessário para reproduzir a força de trabalho, como o valor das outras mercadorias, é a quantidade de tempo despendido no processo produtivo, mas este valor de uso tem como característica criar mais valor. Então, por exemplo, um trabalhador trabalha produzindo 5, 6 pares de sapato durante a sua jornada de trabalho produtiva. Os 2 primeiros sapatos que esse trabalhador produziu pagam o salário mensal que ele recebe no final do mês, mas ele produziu 3 pares de sapato a mais. Esses 3 pares de sapato a mais é uma quantidade maior de valor que ele produziu na sua jornada mensal, que não vai ser pago através de salário, mas vai ser apropriado pelo capitalista, e a partir esse mais valor, parte vai ser para repor o próprio processo produtivo, o maquinário, e parte vai compor o lucro do capitalista. Então, em síntese, para o Marx, o capitalismo é um sistema de exploração, ou seja, a origem do lucro é a diferença entre o trabalho necessário e o trabalho excedente que o trabalhador despende na sua jornada de trabalho, e a característica da mercadoria força de trabalho é que é a única mercadoria que adiciona mais valor no processo produtivo do que ela mesma vale. Ou seja, ela cria mais valor do que é apropriado por ela na forma de salário. Dito isso, para o Marx, o capitalismo supera formas anteriores de exploração, como a servidão, a escravidão, mas ele institui novas formas de exploração que estão ocultas nas relações econômicas, nas relações sociais. Ou seja,
Um economista conservador ia dizer assim, olha, a riqueza é produzida privadamente e aí tem lá um Estado que se apropria quase que ilegitimamente de uma parte dessa riqueza. Uma visão marxista sobre isso vai dizer, não, a riqueza é produzida socialmente, coletivamente. E o que distribui essa riqueza são as relações de propriedade, basicamente o capital que vai redistribuir essa riqueza na sociedade. Então, para o Marx, o capitalismo é uma máquina de fazer inovações, é uma máquina de produzir desigualdades e é uma máquina também de exploração. E essa máquina chamada capitalismo, que o Marx descreve brilhantemente no Capital, o Capital nada mais é que o DNA do capitalismo. O Marx escreveu sobre o capitalismo. Ele escreveu pouco, aliás, sobre o comunismo ou novas formas de... Mas sobre o capitalismo, ele escreveu de uma maneira absolutamente brilhante. O Marx viveu crises financeiras e viveu, evidentemente, também a exploração do trabalho no auge da Revolução Industrial Inglesa, onde as pessoas trabalhavam 16 horas numa mina, crianças trabalhavam, e ele olhava para aquilo e falava, isso aí não pode dar certo. Mas ele viveu também crises financeiras importantes. E ele identificou no capital monetário, o chamado capital a juros, e no capital fictício, determinantes importantes da dinâmica capitalista, que aumentam as contradições do sistema. Veja, na aula passada nós discutimos dinheiro. O dinheiro se desdobra na sua forma crédito e na sua forma capital. O que é o mercado de capitais? E o Marx descreve isso muito bem. São direitos sobre riqueza futura, sobre a renda futura, trazidas a valor presente, e o Marx brilhantemente descreve o conceito de capital fictício, e esses direitos sobre a renda futura são negociados em mercados, e esses mercados acabam afetando a economia real. Ou seja, são esses movimentos contraditórios do capital, e não só o capital produtivo, que age diretamente, se contrapõe diretamente ao trabalho, mas também o capital financeiro, o capital fictício, o capital a juros, e que aparentemente dissociado da dinâmica real promove instabilidade no sistema. Então, para o Marx, o capitalismo é um sistema inerentemente instável, fundado na exploração do trabalho. E o segundo autor que a gente quer trazer aqui para essa aula, que ajudou fundamentalmente a compreender o capitalismo e o seu sistema endógeno de geração e propagação de crises, é o inglês John Maynard Keynes, que, diferente do Marx, escreveu num período que o capitalismo já estava relativamente mais desenvolvido. Ele é um autor do início do século XX, e que, assim também como Marx, embora em outro contexto, vivenciou uma grave crise financeira, a crise ali da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, e ao identificar aquela crise, ele, enfim, colocou um pouco por terra a teoria predominante entre os economistas da teoria neoclássica, que apregoava que o sistema capitalista era um sistema que se pautava por um equilíbrio geral. Ou seja, a teoria das crises e a possibilidade de crises endógenas, né, que não fossem eventos como manchas solares, eventos externos que encontrariam uma economia saudável, mas a crise como uma dimensão endógena do próprio sistema capitalista. Então, esses economistas neoclássicos acreditavam que, embora pudesse haver desequilíbrios setoriais, por exemplo, algum setor produzindo acima da demanda naquele setor, de forma agregada, a economia tenderia a um equilíbrio se fosse, obviamente, permitidas as livres manifestações das forças de mercado sem interferência nem do Estado, nem de interesses privados, monopólios e etc. O Keynes está olhando essa grande crise e, de certa forma, redefine de forma global, né, a teoria econômica, olhando esse processo a partir de uma análise macroeconômica. Então, o Keynes é o pai da macroeconomia, porque vai olhar esses agregados macroeconômicos e tentar dar uma explicação global para aquele processo. O Keynes, ele, de certa forma, aceita um dos postulados dessa teoria precedente, a teoria neoclássica, que é o da distribuição dos rendimentos a partir da participação de cada fator de produção no processo produtivo, mas ele nega fundamentalmente outro postulado que era muito caro à teoria neoclássica, que vocês já devem ter visto sobre a consigna de lei de Sé, ou princípio de Sé, que é a ideia de que toda a oferta gera a sua própria demanda.
Obviamente não é um mecanismo automático, mas o SE queria dizer que todo o processo produtivo, ao remunerar os fatores de produção, coloca a renda em circulação e toda essa renda disponível da produção necessariamente vai ser gasta em consumo. Ou gasta em consumo pela pessoa que ganhou essa renda, né, que foi remunerado diretamente, ou aquele que não quiser consumir naquele momento vai colocar seu capital à disposição no sistema bancário que vai emprestar para alguém que vai querer consumir, então toda essa renda vai ser gasta. Quer dizer, uma ideia, inclusive de moeda, como o Pedro falou na aula passada, que não prevê elementos como o entesouramento, que já estava presente lá no Marx, e outras possibilidades de retirada de recurso momentaneamente da esfera produtiva do consumo imediato. E outra característica dessa teoria neoclássica, vinda a partir dessa ideia da lei de Sé, é que o que determina a renda, o emprego e o gasto é a poupança prévia, vinda da acumulação dos lucros retidos, que gera condições necessárias para haver investimento produtivo, e o investimento gera as condições para ter renda na sociedade. O Keynes vai inverter essa lógica. Ele vai dizer que é o investimento que gera renda, e o investimento independe do nível prévio de poupança, porque existe, como o Pedro também falou, a possibilidade da utilização do crédito e da moeda bancária. E é o investimento, né, que vai gerar demanda por emprego, que vai gerar trabalhadores que vão dispor de renda e vão levar adiante o consumo produtivo. Então, Keynes vai dizer que a determinação do nível de renda e de emprego na sociedade, por exemplo, não está no mercado de trabalho. Esses economistas neoclássicos achavam que existiria um equilíbrio natural, uma taxa natural de desemprego, um equilíbrio entre a demanda e a oferta de trabalho que se daria no mercado de trabalho, e a partir disso se determinaria o nível de emprego. Por isso, inclusive, eles falam da importância de não haver regulamentação sobre salário mínimo, por exemplo. Seria uma interferência estatal que geraria um desequilíbrio nessa forma natural com que se equilibram, né, as curvas de oferta e demanda por força de trabalho. O Keynes vai dizer, logo nos primeiros capítulos da teoria geral, que a determinação do emprego não está no mercado de trabalho, não está no grau de proteção ou flexibilidade da legislação trabalhista, por exemplo, ou no nível de salários, mas na atividade econômica, que fundamentalmente é uma decorrência do nível de investimento dessa sociedade. Com isso, para o Keynes, é o gasto que determina a renda. As decisões de gastos vão determinar o quanto que uma economia vai crescer. O meu gasto é a renda de alguém. Se eu parar de gastar, alguém para de receber. Se eu parar de ir num restaurante, ele para de vender um prato. Se todo mundo para de ir no mesmo restaurante, ele quebra. É desemprego e é queda da renda. Uma crise é uma crise de gasto, quando as pessoas gastam menos, por motivos diversos. As empresas investem menos porque elas têm medo do futuro, as famílias igualmente têm medo do futuro e aí não vão fazer uma compra, um investimento, e aí a economia desacelera. Esse é o princípio da demanda efetiva para o Keynes. O gasto, as decisões de gasto determinam a renda. É por isso que numa crise o governo deve gastar, porque o setor privado se contrai. Isso é o contrário do que diz a teoria neoclássica, que predomina nas análises econômicas hoje, que é a ideia de que o crescimento está dado pelos fatores de produção, pelos condicionantes da oferta, e o governo não pode fazer muita coisa para mudar isso. É por isso que uma solução neoclássica, que a gente pode até chamar de neoliberal, uma discussão que a gente vai fazer na próxima aula, ela diz que, olha, a questão do desemprego é uma questão de rigidez no mercado de trabalho, né, que você resolve com flexibilização da legislação trabalhista, com determinadas políticas pontuais para preparar as pessoas a se posicionar no mercado de trabalho, coisa que não é aceitável para o Keynes. O problema do desemprego ele é inerente ao sistema econômico. Ele é produzido por um sistema onde as decisões econômicas são pulverizadas e não necessariamente leva ao pleno emprego. Daí a importância do Estado, no momento de crise, gastar para gerar emprego e renda. Isso foi fundamental lá na década de 30, aliás, no momento que estava se constituindo a teoria do Keynes, por caso americano, na crise de 29, né, porque ali havia um desemprego, uma fila de desempregados que não era explicada pela teoria convencional, as pessoas estavam dispostas a trabalhar a qualquer salário, com vontade de trabalhar e não tinha emprego. Então precisava explicar esse fenômeno. E o Keynes explica esse fenômeno
por meio da sua teoria, do princípio da demanda efetiva e a sua discussão da importância do sistema monetário e do sistema financeiro em geral para explicar a dinâmica econômica. Aí ele se aproxima muito do Marx, a ideia do dinheiro como um estabilizador, o dinheiro como um bem público feito para fazer circular as mercadorias e, ao mesmo tempo, um objeto de apropriação privada. Então, nas palavras do Marx, é contraditório. Nas palavras do Keynes, o dinheiro é reserva de valor sujeito à apropriação privada. E isso gera instabilidades no sistema. E o Keynes tem uma frase, lá no capítulo 17 da Teoria Geral, que ele diz que tem fenômenos no sistema financeiro análogos ao tesouramento de dinheiro, ou seja, que as pessoas guardam dinheiro, o que provoca interrupções na economia, e o sistema financeiro abriga essas interrupções de uma maneira ampliada. Ou seja, o sistema financeiro e as decisões de gastar com títulos, ações, em vez de gastar com o que é concreto, com o que é real, que gera emprego, é contraditória e gera instabilidades no sistema econômico. Bom, em que pese várias convergências, principalmente da análise da natureza, do modo de produção capitalista, o seu sistema necessariamente instável, o Marx e o Keynes também têm algumas diferenças que é importante a gente pontuar aqui. Talvez a primeira e mais fundamental é que, diferentemente do Marx, o Keynes não era um revolucionário. Ou seja, toda a teoria do Keynes, inclusive a teoria de explicitar os fatores endógenos que levam a crises cíclicas do capitalismo e, por isso, a importância do Estado como um estabilizador da atividade econômica, tudo isso está vocacionado com a ideia de salvar o capitalismo do próprio capitalismo. Ou seja, o Keynes era tão capitalista que seu objetivo era constituir bases para que o capitalismo fosse menos instável e mais sustentado no longo prazo, ou seja, criando mecanismos, principalmente via política fiscal e ação do Estado, para que a economia consiga contornar os seus períodos de crise cíclica e se estabilizar a partir da ação anticíclica da política, como eu falei, especialmente da política fiscal e do gasto público. Então, o Keynes não era um revolucionário, era um reformista, mas era um reformista intervencionista que acreditava um papel importante à autoridade estatal. E ele era, então, podemos dizer, um social-democrata, ou seja, alguém que apregou a necessidade da intervenção do Estado, da estabilização do ciclo econômico, para que a sociedade conviva com um nível mais adequado de emprego, de renda, por consequência, com redução das desigualdades sociais, embora ele não trate especificamente disso, mas é uma consequência de uma sociedade com um nível estabilizado de atividade econômica e de pleno emprego, e também uma crítica aí do ponto de vista da sua concepção do funcionamento, ao que ele chama de rentismo, e o investimento no mercado financeiro que drena recursos produtivos para a esfera financeira e que deixa, portanto, de investir em setores que têm capacidade de geração de emprego e de renda. Então, o Keynes é este reformista social-democrata que quer salvar o capitalismo dele próprio. Enquanto isso, o Marx achava que as contradições do capitalismo só seriam resolvidas com o fim do próprio sistema, ou seja, o Marx era um revolucionário. Ele achava que esse antagonismo entre a produção social, a apropriação privada, as contradições inerentes nas formas capitalistas e a forma como o capitalismo esconde a exploração do trabalho, ela só seria resolvida mesmo com um processo revolucionário que superasse o capitalismo. Dito isso, Juliane, você acha que dá para ser marxista e keynesiano ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta que gera muita controvérsia e uma acusação de ecletismo teórico, mas eu acho que sim. É possível ser marxista e keynesiano. Eu vou dar talvez o meu exemplo. Eu me considero uma marxista do ponto de vista de ser uma revolucionária, ou seja, acreditar que a solução dos problemas dos trabalhadores não são possíveis de serem feitas dentro do capitalismo, pela natureza do capitalismo ser um sistema necessariamente de exploração do trabalho, mas levando em consideração que a gente vive no capitalismo, mesmo quem quer transformar revolucionariamente o capitalismo precisa constituir, por exemplo, condições sociais para isso, ou seja, precisa de trabalhadores organizados, precisa de uma consciência política revolucionária, precisa de condições materiais para a transformação radical do modo de produção capitalista.
Por isso é necessário constituir taticamente, né, uma série de pautas políticas e reivindicações sociais que lidam, né, com as contradições do próprio capitalismo. Então, nesse sentido, Keynes é importante, ou seja, o argumento de que o Estado precisa intervir na economia para suavizar as flutuações cíclicas, não é que a gente está querendo salvar o capitalismo, mas é porque em momentos, né, de crise econômica, principalmente com a consequência que é o aumento do desemprego, pessoas desempregadas normalmente não fazem luta sindical, ou pessoas que passam fome normalmente não têm condições até materiais e objetivas de estudar e fazer luta política. Então, no capitalismo, é importante um conjunto de reivindicações, principalmente que tragam mais, com mais intensidade o papel do Estado na regulação do setor privado, e este conjunto de ações que passam pela macroeconomia e que o Keynes muito bem formulou são importantes para criar condições para o acúmulo de força dos trabalhadores, das organizações políticas para um processo revolucionário. Então, sim, é possível ter um horizonte marxista de transformação revolucionária utilizando o conceito e a avaliação, aí mais especificamente macroeconômica, que o Keynes traz para pensar o capitalismo presente. Ou seja, eu posso ter uma visão de mundo marxista e usar um ferramental keynesiano, macroeconômico, por exemplo. Inclusive o Kalecki é um autor da macroeconomia marxista, escrevendo inclusive até antes, né, em lugares diferentes. Ele estava na Polônia, o Keynes estava na Inglaterra, também chegou ao mesmo princípio da demanda efetiva a partir da análise dos esquemas de reprodução que o Marx traz no livro 2 do Capital, que chegou a conclusões muito parecidas. Obviamente o Kalecki, como um revolucionário, inseriu outras categorias para fazer a análise, né? Por exemplo, ele diferenciou o consumo dos trabalhadores e o consumo dos capitalistas, ao invés de analisar a variável consumo de forma abstrata, e também inseriu elementos sobre a distribuição de renda, ou seja, utilizou categorias marxistas para fazer uma análise do capitalismo e chegou a conclusões no campo da macroeconomia muito próximas das que chegou Keynes.